Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o DC Notícias Web desta quarta-feira. Veja agora os destaques dessa edição. Mais de 136 mil pessoas visitaram o Parque Nacional do Iguaçu no mês de maio. População urbana do Paraná deve chegar a 94% em 2050. 14º Congresso de Educação da UDC debate inovação e desafios na formação dos professores. O DC Notícias Web está começando. Olá, abrimos essa edição falando que a Secretaria de Saúde implanta o dose zero do sarampo em crianças em todo o Paraná. O governo do estado, por meio da Secretaria da Saúde, implanta a partir desta semana a dose zero da vacina contra o sarampo para aumentar a proteção contra a doença em crianças de 6 a menores de 1 ano. A orientação foi repassada para 22 regionais de saúde e replicada aos municípios. O reforço na vacinação será iniciado com a utilização de 28 mil vacinas dupla viral que previne contra sarampo e rubéola, indicada para crianças de 6 a 8 meses e 29 dias, enviadas pelo Ministério da Saúde nesta semana para o Centro de Medicamentos do Paraná. Dos 9 meses a 11 meses e 29 dias, recomenda-se a tríplice viral contra o sarampo, cachumba e rubéola. A nova estratégia é uma recomendação do Ministério da Saúde. No Paraná, a estratégia será adotada por todos os 399 municípios. O Paraná é piloto no programa Dose Zero da vacina contra o sarampo. A Argentina já tem mais de 20 casos detectados de sarampo e nós precisamos nos proteger aqui no Paraná. A dose zero é indicada para as crianças entre 6 meses e 1 ano de idade. E todas as crianças do Paraná vão ter a possibilidade de tomar esta vacina, estando na faixa etária indicada, nas salas de vacina de todo o estado. E é a dupla viral, é a vacina contra o sarampo e a vacina contra a rubéola. Então quero chamar a atenção das mães, dos pais, esse é o momento de proteger as nossas crianças contra o sarampo, que é uma doença que tem um contágio muito rápido. Quero contar com vocês também para esse esforço de vacina. É a dose zero na vacina contra o sarampo. Vamos em frente. Em 2024, o Paraná atingiu 101,93%, mais do que a estimativa de nascidos vivos de cobertura da vacina tríplice viral na primeira dose e 89,39% na segunda dose. Este ano, as coberturas estão em 99,35% na primeira dose e 80,86% na segunda. O aeroporto de Foz do Iguaçu poderá mudar de operador em uma venda bilionária. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, um dos principais destinos turísticos do Brasil, poderá em breve ter um novo operador. A atual gestora Motiva, antiga CCR Aeroportos, anunciou a intenção de vender em bloco todas as suas concessões aeroportuárias, que somam 17 terminais no Brasil e no exterior, como parte de uma reestruturação estratégica para concentrar investimentos em rodovias federais e estaduais. A decisão marca a saída completa da Motiva do setor aeroportuário. A operação deve movimentar cerca de 6 bilhões de reais e a venda será feita de forma unificada, sem desmembramento dos ativos. Entre os potenciais interessados na aquisição estão grandes grupos internacionais, como a Vinci Aeroports da França, a ENA da Espanha, a Fraport da Alemanha, além da Zurich da Suíça, que já tem participação em 5 aeroportos brasileiros. A mudança, no entanto, não deve impactar os passageiros a curto prazo. O contrato de concessão prevê a transferência de gestão desde que o novo operador assuma integralmente as obrigações contratuais de investimentos e manutenção. A expectativa é de que o processo de venda avance no segundo semestre de 2025. A definição do novo operador dos aeroportos deverá ocorrer após a análise da proposta e aprovação dos órgãos reguladores. Mais de 136 mil pessoas visitaram o Parque Nacional do Iguaçu no último mês de maio. No mês de maio, o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga uma das 7 maravilhas naturais do mundo, recebeu a visita de 136.890 pessoas, de 117 nacionalidades diferentes. Esse número representa um crescimento de 23,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
quando cerca de 110 mil turistas estiveram na unidade de conservação. Desde janeiro deste ano, o parque já recebeu mais de 834 mil pessoas, 13,5% a mais que no período entre janeiro e maio de 2024. O destaque do mês ficou para o feriadão do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio, quando mais de 30 mil pessoas passaram pelo Parque Nacional do Iguaçu. Vale lembrar que para visitar as cataratas é recomendado adquirir o ingresso antecipadamente pelo site oficial do atrativo indicado na tela. Se necessário, é possível reagendar a visita por meio do cadastro feito no momento da compra. Além dos mirantes e passarelas do atrativo, o ingresso inclui também a visitação nas trilhas e caminhos do Parque Nacional. E veja a seguir, população urbana do Paraná pode chegar a 94%. Tá vendo esse asfalto lisinho? Não é trabalho só da Prefeitura de Foz. É também trabalho do Alex, que arrasou no corte, e do Gustavo, que pediu a nota fiscal. Peça a nota fiscal no salão, na academia, na churrascaria, no consultório e em todos os serviços. Parte do valor vira investimento para Foz. Que beleza, né? Prefeitura de Foz do Iguaçu, cidade que inspira e trabalha. Oportunidades não esperam. E você, vai esperar? Na UDC, a pós-graduação é excelência acadêmica, inovação e preparo para o mercado. Com uma ampla variedade de cursos e um corpo docente altamente qualificado, você escolhe a formação perfeita para suas metas profissionais. São mais de 140 laboratórios e espaços modernos para você aprender na prática e se destacar. As áreas variam entre administração e negócios, agronomia, arquitetura, direito, educação, engenharias, veterinária e saúde. Então, que tal dar o próximo passo? Escolha a pós-graduação UDC e eleve o nível da sua carreira. Estamos de volta para falar que cerca de R$95 mil em roupas de luxo são apreendidas pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. No Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, servidores da Divisão de Fiscalização de Bagagens da Receita Federal apreenderam cerca de R$95 mil em roupas de marcas de luxo, entre calças, blusas, tênis e bolsas. Os volumes foram encontrados durante a fiscalização de rotina nas cargas do aeroporto. Essa bagagem estava desacompanhada e foi remetida via aérea como carga. Ela tinha 3 remetentes e destinatários distintos. Esta prática configura o crime de descaminho, que significa enganar o pagamento de impostos sobre mercadorias que entram no país. Vale lembrar que a Receita Federal age no controle da entrada e também da saída de cargas do Brasil, defendendo a sociedade brasileira e fortalecendo o comércio lícito. Foz do Iguaçu recebeu mais de R$22 milhões em maio do governo do estado. O governo do Paraná transferiu mais de 1,09 bilhão aos municípios no mês de maio, segundo dados da Secretaria da Fazenda. Para Foz do Iguaçu, foram repassados R$22,1 milhões. Os repasses são oriundos de transferências constitucionais e integram as receitas públicas correntes, podendo ser utilizadas pelas prefeituras em áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública e transporte. A maior parte dos recursos teve origem no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que rendeu R$721 milhões, sendo essa a principal fonte de receita do estado. Com a conclusão do pagamento das parcelas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, de 2025, encerrada no mês de maio, o tributo corresponde a 363 milhões do total repassado. De acordo com a legislação, metade do valor arrecadado com o tributo é destinado aos municípios de emplacamento dos veículos. Além disso, os repasses de maio também contam com 11,9 milhões provenientes do Fundo de Exportação e R$816 mil dos royalties do petróleo.
A população urbana do Paraná deve chegar a 94% no ano de 2050, com a redução da população que vive na zona rural. O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social projetou para os próximos 25 anos no Paraná uma redução da população que vive na zona rural e uma maior concentração nas áreas urbanas. Segundo o levantamento, baseados nos censos demográficos de 2010 e 2022, o grau de urbanização do Paraná deve crescer de 89,7% em 2025 para 94% em 2050. Além disso, haverá uma redução da população rural do estado, que deve passar dos 11% para 6% em 2050. O estado ele já vem acompanhando esse crescimento da malha urbana e da população urbana, a realidade do Brasil também como um todo. Então o estado ele sempre está na frente. O que é preciso a partir de agora é que as políticas públicas sejam feitas com planejamento, olhando não só a distribuição na malha urbana do nosso estado, mas também outros índices, como o índice da idade da nossa população. Por exemplo, se você tem daqui em 2027, 2030, um aumento da população acima de 60, né, e teremos menos pessoas abaixo de 18 anos, evidentemente que o estado tem que planejar políticas públicas de forma diferente que vinha planejando. Então essas informações, esses dados orientam não só o governador, como toda a estrutura de governo para as tomadas de decisões daqui para frente. Então são informações técnicas, são subsídios para que cada uma das secretarias tomem as decisões, visando inclusive a preparação dos orçamentos para chegar até lá, podendo atender toda a demanda solicitada de acordo com a população do estado. Entre os motivos que aceleram o crescimento urbano estão o impacto de políticas públicas e o desenvolvimento socioeconômico. Os centros urbanos devem ganhar mais de 986 mil pessoas nas próximas 2 décadas e meia, crescendo de 10 milhões de habitantes em 2025 para 11 milhões em 2050. A constante urbanização é um fenômeno mundial que está ocorrendo em função das novas tecnologias que estão ocorrendo nas áreas agrícolas. Então ocorre uma migração de população para os centros urbanos. Isso é importante. Claro que isso tem um reflexo direto, conforme já falado, no planejamento do Estado, nas suas mais variadas áreas, na oferta de serviços como saúde, saneamento, infraestrutura. A questão de proteção ambiental também é importante, porque alguns municípios acabam não tendo muita expansão em termos de áreas agrícolas, em função de serem áreas de mananciais, áreas de reservas ambientais importantes. De forma que esses números que nós estamos apresentando para o governo, para as várias secretarias, principalmente para a Secretaria de Planejamento, é que esses números possam ser utilizados nessas novas configurações que estão sendo preparadas, algumas já em andamento. E também os setores produtivos da área privada, para que as novas empresas que venham para o Paraná, que já estão também, possam reformular seus investimentos, fazer escolhas em novas áreas, identificar novas oportunidades nos arranjos produtivos locais e que possam contribuir também para o nosso desenvolvimento econômico e social regional. Neste ano, a população de pessoas que vive na zona rural é de cerca de 1,2 milhão de pessoas. Porém, até 2050, esse número deve cair para aproximadamente 745 mil pessoas, uma redução de 473 mil. Ainda segundo a pesquisa, a população do estado deve chegar a 12,4 milhões em 2050. O futuro é urbano, é uma tendência já bastante consolidada, ela vem crescendo, não tem sinais de arrefecimento dessa situação, até porque os municípios que são majoritariamente rurais, eles têm no passado uma tendência de migração, que foi um êxodo que foi para as grandes cidades, e isso aconteceu em um esvaziamento do meio rural. E esse esvaziamento fez que muitas vezes ficassem as pessoas mais idosas. Então a gente tem uma baixa taxa de fecundidade no meio rural e também no meio rural ficou um envelhecimento mais elevado do que nas áreas urbanas. Isso naturalmente leva a um menor crescimento vegetativo da população. Então isso já colabora, além do fenômeno migratório que continua as pessoas migrando para os grandes centros, principalmente para as cidades médias, o aspecto do envelhecimento populacional contribui para que o saldo vegetativo diminua e com isso a população do meio rural tende a retrair nos próximos anos.
Os dados também foram apresentados na projeção populacional urbana e rural dos municípios paranaenses no período de 2025 a 2050, que foram exibidos na última segunda-feira, dia 2 de junho, pelo secretário estadual do Planejamento e pelo diretor-presidente do IPARDES. E veja a seguir, vamos saber como foi o Congresso de Educação da UDC. Seu futuro começa onde o conhecimento te leva. Na UDC, a educação atravessa gerações, tradição e inovação, formando profissionais para o futuro. Vestibular 14 de junho. Mais de 140 laboratórios e parcerias internacionais. São diversas áreas do conhecimento para você realizar os seus sonhos. Somos a escolha de ontem, de hoje e do seu amanhã. Venha ser UDC. Estamos de volta para falar que o 14º Congresso de Educação da UDC debate inovação e desafios na formação dos professores. O 14º Congresso de Educação reuniu os alunos do curso de Pedagogia e Letras para discutir o rumo da formação docente diante dos avanços tecnológicos e da transformação social. Com o tema Futuro da Educação, Inovações e Desafios na Formação de Professores, o evento destacou a importância de repensar práticas pedagógicas e currículos frente à crescente presença da inteligência artificial nas salas de aula. A gente preparou um congresso voltado para a inteligência artificial. Ontem falamos sobre as neurociências e sobre os direitos, né? E hoje a gente está buscando fazer uma interatividade de como os professores se preparam para a inteligência artificial no ambiente escolar. Nós percebemos, né, como professor, que a inteligência artificial tomou conta do universo de tudo, né? Então nossos alunos usam bastante as ferramentas que têm, mas talvez não usam de uma forma correta. O Congresso veio para isso, para fortalecer o uso correto das inteligências artificiais no ambiente escolar e também na formação. A palestra do professor Stefano Visconde abordou os desafios e oportunidades que a IA traz para a formação dos professores. Destacou a importância de garantir que o uso da IA na educação não comprometa o direito educacional fundamentais dos estudantes. Segundo ele, é essencial que os educadores desenvolvam competência que permitam uma mediação pedagógica eficaz, promovendo a autonomia e a colaboração entre os alunos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, né, os desafios para o cenário educacional. E aí a gente vai fazer uma abordagem ampla de alguns desafios, de algumas propostas que têm surgido na área. A ideia é para desmistificar isso mesmo e fazer com que ela seja uma ferramenta como uma aliada e não só como um recurso técnico, né? É a questão de pensar mesmo criticamente em relação à tecnologia, as tecnologias digitais de uma maneira geral, mas especificamente hoje a gente vai falar da inteligência artificial, para não usar isso de maneira... vamos falar talvez irracional, não sei se é o termo mais adequado, mas sem pensar, né, de maneira mais técnica. Para a formação do professor, eu acabo sendo técnico mesmo, falando assim, a gente precisa conhecer bastante a questão do conteúdo que a gente está disposto que a gente se propõe a ensinar, mas também é fundamental conhecer processos de ensino, conhecer processos de aprendizagem, as metodologias, né? E com a mudança do cenário, né, educacional, com os avanços na sociedade, assim, se inteirar e estar a par de uso de tecnologias e usar isso de forma consciente, isso é importante, é primordial. O Congresso proporcionou um espaço de reflexão e troca de experiências, reforçando o compromisso da comunidade educacional com a construção de um futuro mais inclusivo e inovador na formação de professores. Estou gostando bastante, eu acho um tema bem legal de ser trabalhado, eu já estou atuando na área e eu uso IAs e tecnologias digitais para trabalhar junto com as minhas crianças. Eu gostei ontem bastante da primeira palestra, que trouxe algumas outras plataformas que ela usava com as crianças na clínica dela, e eu tenho alguns alunos com laudo, e eu achei bem interessante para mim também trabalhar essas plataformas com os meus alunos, tanto que hoje eu fiquei sabendo, né, então, que o meu município, ele acabou comprando uma plataforma chamada Matfix, que é uma plataforma de jogos online, como se fosse uma ilha, para trabalhar com os alunos, e a minha turma foi selecionar, uma das turmas selecionadas para trabalhar dentro dessa plataforma. Então, está sendo bem legal esse congresso, porque, querendo ou não, eu vou usar ele a partir de agora toda semana
durante as minhas aulas. Vim ontem, foi muito bom, foi muito proveitoso, porque assim, estava fora do estudo em si, assim, há algum tempo, então assim, abre a mente da gente, são novas oportunidades, novos pensamentos, né? E a gente vai aprimorando. Eu acho que vai ajudar muito a gente em sala de aula, mas para isso a gente precisa buscar um conhecimento, né, para poder estar trabalhando com as crianças, porque isso daí eles já vão daqui para frente estar nascendo, mexendo com isso, tendo contato, né? Então tem que se aprimorar mesmo, tem que se aperfeiçoar nessa área. E chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o UDC Notícias Web no YouTube e no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz e também na região. Até amanhã!